Ué, a gente tem uma pergunta aqui da Adriana e Certo? eu vou aproveitar e fazer uma pergunta minha junto com ela, porque Bora. já está aqui no meu No script para a gente script. conversar. Ela está falando aqui com relação aos colaboradores. Então, acho que a minha pergunta é, vai responder a dela também. Eu queria que você Uhum. falasse um pouco sobre a contaminação proveniente dos colaboradores, né? Do externo Sim. para o interno. E eu Uhum. queria que você falasse um pouco também sobre a importância do SWAB. Sim. Sim. Bom, Ela, vamos lá. só para colocar a pergunta dela aqui também, ó, ela colocou o É. seguinte: se a pessoa que trabalha em uma determinada área da produção, se ela estiver usando um jaleco de outra área, ela pode levar a contaminação cruzada? É a mesma, é meu questionamento Sim. também, Uhum. mas é só para ficar Bom, claro. bom, vamos lá. Dentro do ambiente do laticínio, né, desde que a gente não tenha situações, por exemplo, de áreas onde se produza produto estéril e queijo, por exemplo, ou que seja queijo mofado e queijo maturado. Se a gente não tiver essas situações em conjunto, não existe assim tanto problema de uma pessoa que trabalha numa área de manteiga e numa área de produção de queijo. O jaleco em si, né? No jaleco não vai ser o jaleco, o uniforme, não vai ser tanto problema. O problema é que essa pessoa, entre um setor e outro, ela tem que fazer uma higienização das mãos no mínimo. Esse é o maior problema. Porque ele está lá produzindo manteiga e vem para auxiliar na produção de queijo Minas Frescal, por exemplo. Né? São produtos completamente incompatíveis um com o outro. Né? E até dentro da produção de queijo. Às vezes o cara está fazendo queijo frescal e o outro está fazendo mussarela. O que está fazendo mussarela vai ajudar a fazer o queijo frescal. Então, assim, essa troca de funções precisa de ser precedida de higienização das mãos, no mínimo. Né? Higienização do avental. Se você estava usando um avental numa determinada área e vai passar para outra área, tem que usar o avental, né? Tem que trocar. Agora, casos mais graves, né? Igual a gente está falando aí, área de produto estéreo. Por exemplo, está produzindo leite UHT, né? Um ambiente estéreo. Aí o cara vai lá para a produção de queijo, né? Ou vice-versa, né? Isso não é adequado. Ou, por exemplo, às vezes uma pessoa está numa produção, numa sala de produção de queijo de mofo branco. Aí o cara que está fazendo mussarela lá, não, eu deixo ele lá, eu tenho curiosidade de saber como que faz o queijo. Aí ele sai com o uniforme dele e vai lá nessa área. Com certeza ele vai levar a contaminação. Né? Então, nesse sentido, a gente precisa tomar muito cuidado com essas contaminações cruzadas. Quando a gente tem um programa de autocontrole, né? A gente vai falar muito disso também. Esse programa de autocontrole que é desenvolvido justamente para identificar quais são as possibilidades de contaminação cruzada e o que a gente vai fazer de medida preventiva ou até mesmo corretiva em caso de algum tipo de problema. Esse programa de autocontrole são os procedimentos sanitários operacionais, que é o que a gente chama de PAC 10, né? Ele trata desse assunto especificamente, contaminação cruzada. Muito Eber, importante. e em caso de alguns laticínios que na correria acaba um funcionário que está da produção acaba ajudando na plataforma, depois volta para dentro da produção. Quais os É, riscos disso? e esse da plataforma, infelizmente, né, é completamente inadequado. Inadequado, assim, desde que ele não faça uma higienização antes, né? Simplesmente saia da plataforma dentro da fábrica e vai produzir queijo, ajudar, auxiliar, informar, carregar queijo, alguma coisa assim. É completamente incorreto. Tanto que, quando a gente faz projeto para um laticínio, a gente sempre tem o nome da área da plataforma é área suja. E a Sim. fábrica, depois da barreira, área limpa. Então, assim, não dá para a gente concordar de uma pessoa sair de uma plataforma considerada área suja, entrar para dentro da fábrica para auxiliar o processo de fabricação. Só que aí tem detalhe, né? A gente tem empresas de pequeno porte que não dispõem de número de colaboradores, ou às vezes o tempo
A empresa recebe um caminhão por dia. Aí o cara fica na plataforma, recebe o caminhão, resfria o leite, pasteuriza, acabou o serviço dele. Ah, esse cara não pode ajudar em nada mais? Pode, mas aí a orientação é que ele faça, né, tome um banho, troque o seu uniforme e entre para dentro da fábrica. Aí não tem problema nenhum, né, porque o cara fez uma higienização prévia, né, pessoal do corpo. Aí sim a gente não tem problema nenhum. Daria para reaproveitar essa mão de obra sem nenhum tipo de problema. A Adriana colocou aqui, o caso, parece que é específico dela que ela está falando, é Uhum, o funcionário que trabalha no laboratório físico-químico, se ele pode gerar uhum. contaminação cruzada dentro da fábrica. Normalmente esse laboratório físico-químico ele fica muito próximo da plataforma, né, da área suja. E normalmente essa pessoa faz coleta em caminhão, ela faz coleta nos balões. Então, assim, é um risco, sim, essa pessoa fazer esse trabalho no laboratório físico-químico e depois entrar para dentro da fábrica para ajudar na produção de queijo, por exemplo. Mas ele pode fazer dessa forma se ele fizer essa higienização do jeito que a gente tem orientado aqui. Ele vai, terminou o trabalho dele no laboratório físico-químico, faz ali a sua higienização pessoal, troca de uniforme e entra para dentro da fábrica, né? É importante, assim, Wilson, essas situações, a gente está falando do ponto de vista higiênico-sanitário, mas tem um ponto de vista da lei trabalhista que eu não vou nem entrar no mérito, né? Sim. Tem muita empresa que prefere nem fazer isso porque tem uma dificuldade tremenda com relação à legislação trabalhista. Não vamos nem entrar no mérito, não é meu foco, Não é não nossa área. conheço, mas eu sei que dá problema. Então tem que Ô, ficar Hélio, atento aí.